E aí, minha gente, tudo beleza? Carlinha Navarro na área, eu sou produtora cultural e eu te ajudo a fazer teu evento sem furo. Vamos embora, se você quer aprender realmente como é que você faz para não cair nas armadilhas dos eventos culturais, fica aqui comigo, eu acho que vai valer a pena. Se você ainda não conhece esse perfil ou esse canal, dá uma maratonada aí que você vai ver que tem muita informação sobre produção cultural que pode te ajudar nessa caminhada. E se por acaso você não encontrou um vídeo que fale sobre o que você quer saber realmente, né, que não respondeu a sua dúvida, manda a sua dúvida aqui para mim que eu vou adorar fazer um vídeo para você, tá bom? Então manda aqui ou nos comentários desse vídeo, manda no direct, manda onde você quiser que eu vou adorar fazer um vídeo respondendo as suas perguntas, tá? Seguinte, gente, o tema de hoje é organizando um evento cultural sem furo. Eu adoro. Adoro quando eventos culturais não tem furos, é muito bom. Gente, é o seguinte, primeiro é importante dizer que na minha cabecinha de produção, eu tenho mania de setorizar as coisas, certo? Então na minha cabecinha de produção eu separo, assim, eu setorizo os eventos ou a execução dos eventos em 4 fases, que é planejamento, organização, coordenação e finalização, certo? Hoje eu vou falar um pouco sobre organização. Tá? A organização, a fase da organização, ela vem depois da fase do planejamento. Então você já imaginou tudo que você ia precisar no seu evento, você já, né, alucinou bastante, pensou bem muito o que você vai precisar no seu evento. E aí, agora, na fase da organização, é o momento de você dar nome a todos os responsáveis por cada item da sua lista, certo? Cada função que tem no projeto, você vai colocar ali o nome de alguém que vai realizar aquela função, tá? E aí, agora você vai usar a sua imaginação para não deixar nenhuma função desse projeto sem um responsável, né? Mesmo que esse responsável seja você. Ah, sei lá, eu vou precisar de um curador no projeto, vou precisar de um diretor, vou precisar de um produtor. Digamos que você tenha que acumular essas 3 funções, porque você não tem aí grana para bancar e contratar 3 pessoas. Então você vai se contratar para fazer as 3 funções. Mas você coloca lá na sua lista dizendo quem é o curador, é Carlinha Navarro, Carlinha é curadora. Quem é a diretora, Carlinha. Quem é a produtora, Carlinha. Assim você fica sabendo que você tem essas 3 funções. E quando você for fazer o seu próximo evento, você não vai esquecer dessas funções. Se você juntar tudo num só e esquecer de colocar essas funções, no próximo que você for fazer, vai acabar passando batido. E aí não vai ser legal para você não, tá? Então, a fase da organização é a primeira fase da mão na massa. Onde você vai ligar para as pessoas, você vai combinar com as pessoas o que elas vão fazer no seu projeto. Então eu já considero aí que você já está botando a mão na massa. A fase da coordenação é a mão na massa mesmo, porque é o dia que o negócio está acontecendo. Só que a fase da organização, ela prepara para esse momento, entendeu? Então digamos que a fase do planejamento, eu estou vendo se eu tenho os ingredientes, na fase da organização eu já começo a misturar esses ingredientes para conseguir realmente fazer meu pão e botar ele para assar, tá? Por que eu preciso determinar uma pessoa para cada função? A gente tem que entender que um evento, ele vai ter muitas funções, muitos detalhes, muitas coisinhas, certo? Se a gente não determina quem é o responsável por aquela função, a gente não tem como cobrar da pessoa, né? E a gente vai deixar essa função, corre o risco dela ficar sem fazer. Porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é responsável pela bilheteria. Aí na bilheteria eu tenho várias funções. Eu tenho a pessoa que, sei lá, passa o cartão de crédito, eu tenho a pessoa que mostra os lugares, os assentos para o público escolher. Aí digamos que eu não pensei nessas funções. E aí, o que vai acontecer? Na hora, alguém vai ter que fazer. Por isso, o ideal é você pensar antes quem vai fazer aquilo. Porque o que vai acontecer na hora? A pessoa que foi contratada para vender os ingressos vai dizer assim, não, eu estou aqui vendendo ingresso.
Eu não tenho que ficar mostrando mapa de palco ou mapa de plateia para ninguém, entendeu? E a pessoa ou então a pessoa que foi contratada para mostrar os lugares na plateia, diz, eu não vou pegar em dinheiro, não mexo com cartão de crédito. Então, por isso que é importante você identificar tudo que as pessoas vão ter que fazer e definir e dizer, você vai mostrar o mapa da plateia, a pessoa vai escolher e aí você faz a venda. Porque aí essa pessoa vai saber que ela tem que fazer essas duas coisas, não vai ter uma outra pessoa fazendo essa coisa, certo? Por isso que é importante a gente listar todas as funções e a gente dar nome de responsável para todas as funções, né? Por exemplo, eu tenho o cenógrafo e o cenotécnico. O cenógrafo, ele cria o cenário. O cenotécnico ele monta o cenário. E aí, é importante a gente saber se o cenógrafo vai montar também. Se não, a gente vai precisar contratar um cenotécnico. Porque às vezes você contrata a pessoa, ela já te entrega o cenário pronto lá, instalado no lugar. Entendeu? Por isso que é importante a gente listar todas as funções. Para na hora H não dar furo. Eu estou aqui para te livrar do furo no seu evento cultural, tá? E é importante marcar um horário certinho além da data? Por que é importante? Porque eu preciso entender a que horas esse meu fornecedor vai chegar para poder planejar os outros fornecedores, a chegada dos outros fornecedores, para poder combinar com o teatro, né? Vai ter que abrir tal hora a casa, né? Para poder criar, porque em volta de uma função tem um monte de outras coisas acontecendo. Então, quando eu combinar com o meu fornecedor, eu não posso dizer assim, não, então tá bom, então no dia você chega lá e entrega. Não pode ser assim. Eu tenho que dizer assim, no dia você vai chegar lá a tal hora, você vai fazer a entrega de tal forma para poder não chocar com outras entregas, não chocar com coisas que sejam incompatíveis de fazer naquela mesma hora. Por exemplo, quando eu estou montando palco, eu tenho que montar som e luz, certo? Então, estou montando som. Se eu estou montando som, eu não posso montar a luz ao mesmo tempo. Eu tenho que montar primeiro a luz para poder subir as varas, para poder entrar o som com tudo e depois afinar a iluminação. Então tem uma engrenagem aí que vai precisar ser respeitada e aí eu preciso combinar. Não adianta o cara do som chegar na mesma hora do cara da luz, porque ele vai ficar lá esperando a montagem da iluminação. Por isso que é importante a gente fazer a gente determinar os horários com os nossos fornecedores, certo? E aí, como é que eu sei qual é o melhor horário para os fornecedores chegarem? Eu gosto de conversar com os meus próprios fornecedores. Eu monto um cronograma, né? Eu faço uma lista de horários de todo mundo vai chegar. Então, 6 horas da manhã vai chegar a luz, 7 horas vai chegar o som, 8 horas vai chegar não sei o quê, tal hora tem passagem de som, tal hora tem uma TV para gravar uma entrevista. E eu faço um cronograma e mando para os meus fornecedores. E aí pergunto para eles se está tudo bem com relação àquele cronograma. Aí eu consigo, aí eles vão dizer, Carlinha, não dá para montar em 3 horas não, eu preciso de 4 horas para montar. E aí eu vou fazendo, ajeitando ali o meu cronograma, né, para deixar ele de uma forma que seja funcional, né, que dê para todo mundo montar o que tem que montar, que dê tempo de tudo. Eu preciso combinar com o espaço, né, para entender qual é a hora que vai abrir o teatro, qual é a hora que vai fechar. Então eu preciso deixar isso tudo bem afinadinho. Quando eu troco essa figurinha com os meus fornecedores, eu faço isso com segurança. Eu não corro risco de na hora o fornecedor dizer assim, como assim? Eu só tenho 2 horas para montar. Não dá tempo. E aí? É um furo no seu evento. E a gente não quer furo no seu evento, tá? Às vezes, a gente tem a impressão que nessa fase assim, da organização é só a gente passar a mão no telefone, fazer 3 ou 4 ligações e tá pronto, né? Então, mas não é bem assim. É um processo, né? Por exemplo, quando eu ligo para o meu fornecedor de equipamento de som, né? Eu ligo e digo, vai ter um evento tal data, eu preciso segurar a sua data. Então vai ter um evento tal data e eu ainda não tenho certeza de quantos músicos eu vou usar nesse evento.
eu não tenho certeza do rider certinho, sabe? Eu não tenho ainda certeza porque o maestro ainda está ajustando as coisas, então eu não tenho como te dizer isso agora, mas eu preciso segurar a tua data. Aí ele faz, beleza, Carlinha, eu tenho essa data. Aí eu já deixo reservada minha data com ele. E aí, depois eu vou lá com o maestro e ajusto quantos instrumentos, como é que vai ser a formação certinha, definir o repertório, definir os instrumentos. Massa, agora eu vou passar de novo para o equipamento de som. Aí falo com a criaturinha do equipamento de som e digo, ó, os instrumentos são esses aqui, o rider é esse aqui, agora me passa o orçamento para eu saber exatamente quanto vai custar para você colocar o equipamento de som. É um processo, né? No primeiro contato, minha maior preocupação é saber a data, né? Descobrir se ele tem data disponível, né? E depois eu passo as informações, às vezes eu já tenho tudo, aí ótimo, mas é um processo que a gente vai estar sempre conversando com os nossos fornecedores para deixar tudo ajustado. Às vezes eu tenho a data, mas eu não tenho um horário para passar para ele. E aí eu preciso definir mais para frente um pouco, mais para frente um pouco eu te digo exatamente qual hora que você chega. A gente tem que entender que isso é um processo. A gente vai precisar conversar muito com os fornecedores para ir deixando tudo bem amarradinho e não ter furo no seu evento, tá? E aí a gente precisa, quando a gente conversar com os nossos fornecedores, a gente precisa conversar e colocar detalhes da nossa produção para que eles consigam visualizar exatamente tudo que eles vão precisar levar, quanto vai custar, né? E aí é importante você deixar isso tudo bem amarrado, escrito, né? Pede uma proposta, ou mesmo, às vezes, quando é um fornecedor que trabalha comigo há muito tempo, eu escrevo no WhatsApp bem direitinho o que eu quero e salvo essa conversa. E assim, se tiver dúvida mais pra frente, a gente sabe o que a gente combinou, né? Esses são fornecedores, claro que são fornecedores que eu trabalho há 15, 20 anos, então eu já consigo ter essa facilidade, né, na contratação com os fornecedores. Quando é o fornecedor que eu estou fazendo agora, eu peço uma proposta formal, né, e assino de acordo para poder a gente entender quais são os compromissos de cada um, tá? Então, como é que eu faço para saber tudo o que eu preciso, para providenciar tudo o que eu preciso para o meu evento, né? E, bem, eu enxergo isso. A solução para mim é a gente ter um checklist. O que é um checklist? Um checklist é uma lista de tudo que eu vou usar no meu evento. Bom dia, Verônica. Adoro pessoas que entram e dão bom dia. Ah, que linda. Bom dia. Então, tudo que eu vou usar no meu evento, eu faço uma lista. Ter um checklist, para mim, é o que vai me dar tranquilidade. Até porque eu vou construindo esse checklist ao longo da minha carreira inteira. Então, o meu checklist eu venho construindo há 20 anos já, mais de 20 anos. E aí, o que acontece quando eu vou fazer um evento? Eu pego esse meu checklist padrão, que tá lá, que eu não mexo para nada, eu não tiro nada dele, eu só coloco. Eu pego essa lista e trago para o meu novo evento. Então, eu já vou seguindo aquela lista, a probabilidade de dar furo ou de eu esquecer alguma coisa é quase zero. É claro que todo evento tem as suas particularidades, suas peculiaridades, né? Seus detalhes, uma coisinha aqui ou uma coisinha ali que é diferente nesse evento, mas como eu tenho um checklist padrão, o que aparecer de diferente nesse evento, eu vou anotar lá no meu checklist padrão e a partir do meu novo evento, eu já uso esse checklist que já vai ter mais esse dado lá escrito, tá? Então, a forma que eu encontrei de não deixar furo foi fazer um checklist e ir conferindo se faltou contratar alguma coisa e conferindo sempre se está faltando alguma coisa, tá? E como é que eu garanto que vai dar para montar? Gente, eu tô conversando com vocês, já chegaram 4 ligações aqui, que é isso? Meu Deus! Como é que eu garanto que vai dar para montar tudo com o tempo que eu tenho disponível no teatro? Então, uma coisa muito importante é fazer o cronograma, né? É legal você fazer o cronograma do projeto como um todo, mas é muito importante você fazer o cronograma do dia da montagem, certo? E aí você vai colocando hora a hora, assim, todos os horários que todo mundo vai chegar,
né? Porque aí você vai conferindo, por exemplo, eu marquei 6 horas com equipamento de luz, tá aqui 6 horas, deu 6 horas e a luz tá aqui. Mas eu marquei 7 horas com equipamento de som, deu 7 horas e cadê o som? Não tá aqui. Eu passo a mão no telefone e pergunto. Porque assim eu ganho tempo para se aconteceu alguma coisa, se aconteceu algum imprevisto com o equipamento de som, eu preciso ter tempo para resolver esse problema. Furou um pneu, beleza, eu estou mandando outro caminhão. Eu vou precisar solucionar, né? Então, o cronograma de montagem, ele me dá essa tranquilidade. Eu vou vendo o que vai acontecendo, né? E eu vou vendo se realmente tudo está acontecendo de acordo com o meu planejamento. Se alguma coisa atrasou, eu vou ligar e vou perguntar o que está acontecendo para poder resolver e esse atraso não interferir no meu evento, né? E aí eu construo esse cronograma com os meus próprios fornecedores e técnicos para deixar tudo bem certinho. E também, depois que eu troco uma figurinha com os fornecedores e tal, e eles me dizem, olha, esse horário dá, esse horário não dá, eu preciso de mais tempo, não precisa tanto tempo. Depois que eu ajusto com os fornecedores, aí eu preciso ajustar com o lugar que vai me receber. Porque às vezes, por exemplo, se é um teatro, você tem um período para montar, né? E às vezes você precisa de mais tempo do que o período que o teatro te oferece. E aí você vai precisar negociar, pagar hora extra, né? Sempre tem uma negociação, a gente consegue mais tempo para poder montar o nosso evento com o tempo que os nossos fornecedores precisam, tá? Vamos lá. E aí, se por acaso você não sabe nem por onde começar a organização do seu evento, é simples. Vamos lá. Com poucas palavras, identifique o que você precisa fazer para cada etapa acontecer, certo? Feito isso, você cria um checklist e coloca o nome dos fornecedores e os contatos para cada função que vai ser necessária para o seu evento. E aí, mãos à obra. Liga para cada um, acerta data, horário, local, preço e forma de pagamento. Muito importante você acertar a forma de pagamento, viu? É isso. Com poucas palavras, a fase da organização é basicamente isso. A 5ª ligação chegando. O mundo está acabando, será? Eu não sei. Pode ser. Então, quando a gente termina, só recapitulando um pouco o que eu falei hoje. Quando a gente termina a fase de planejamento, são 4 fases que eu visualizo no evento cultural, que é planejamento, organização, coordenação e finalização. Quando a gente termina a fase do planejamento, que a gente pensou tudo que a gente precisava, a gente vem para a fase da organização, que é passar a mão no telefone, ligar para as pessoas, combinar data, combinar horário, combinar montagem, combinar valores, formas de pagamento, né? Essa é a fase da organização, certo? Não deixe nenhuma pergunta sem resposta. Ligue, pesquise, tenha o controle de todas as ações necessárias para o seu projeto acontecer corretamente, acontecer bonitinho, tá? E dica prática de hoje, comece a construir o seu checklist hoje. Se você diz assim, Carlinha, mas eu não sei nem por onde começar a construir um checklist, então significa que você precisa realmente começar a construir esse checklist hoje. Faz uma lista e vai aumentando essa lista. Cada coisa que aparece na sua memória, assim, ingressos, tem que imprimir ingressos, será que precisa? Vou anotar. Eu tenho que ter maquineta de cartão de crédito. Eu tenho que ter... tem lugar marcado? Eu tenho que definir se tem lugar marcado ou não. Enfim, vai fazendo uma lista de tudo que você um dia vai precisar no seu evento. Às vezes tem coisas listadas que eu uso muito pouco. Por exemplo, no meu checklist tem ambulância. Mas eu costumo fazer mais eventos em teatro. E eventos em teatro a gente não tem que levar ambulância, né? Mas para eventos de rua, né, acima de um determinado número de pessoas, você precisa providenciar uma ambulância. Tá lá no meu checklist a ambulância. Simples assim. Então, se eu for fazer um evento na casa da minha mãe ou na rua, eu vou lembrar que eu tenho que avaliar se precisa de ambulância ou não, certo? É isso. Minha gente, essa foi a conversa de hoje. Agora eu vou responder a não sei quantas ligações que apareceram aqui agora. Não sei, o mundo deve estar acabando. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado
na caminhada de vocês da produção cultural e eu tô aqui para te ajudar a fazer um evento sem furo. Se ficou dúvida, se você tem coisas que eu não te respondi ainda, manda mensagem aqui nesse vídeo ou manda no direct, enfim, faz contato, estabelece contato comigo que eu vou adorar fazer um vídeo respondendo sua pergunta, tá certo? Beijo pra você, se você por acaso ainda não segue o canal, essa é a hora, por favor, segue o canal, ativa o sininho, fala para as pessoas que tem uma pessoa que tá te ajudando a fazer produção cultural, tá? Tchau, tchau, até a próxima!